Fala galera da música, Alex Magrão aqui. Bem-vindo a mais uma aula do curso de Teoria Musical da Cultive. E nessa aula a gente vai falar sobre figuras rítmicas, mais especificamente sobre as pausas, tá? Você vai entender aí que para cada figura rítmica existe uma pausa correspondente, mas eu já vou falar sobre isso. Antes disso eu vou te lembrar, se você não se inscreveu no canal da Cultive, por favor se inscreva agora, ativa o sininho aí para você receber as novidades. E você pode me procurar também aqui no YouTube, tem o meu próprio canal, Alex Magrão. Pode me procurar no Instagram, tem um canal, tem uma página sobre violão e uma página só sobre baixo elétrico, beleza? Então fica comigo aqui nessa aula para a gente falar sobre as pausas. Então vamos começar pensando o seguinte, para que serve a figura de pausa na música? Ela serve para representar um silêncio. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, um livro de teoria, eu falei, tá, mas para que eu preciso ter uma figura para dizer que eu tenho que ficar quieto, quer dizer que eu não tenho que tocar nada, né? Mas, enfim, precisa, e você vai perceber depois, se você for se aprofundar até na questão da leitura, você vai ver que é bem importante ter essas figuras, elas complementam as ideias ali na hora de escrever a partitura, tá? Bom, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre elas. A princípio vamos só entender alguns conceitos aqui. Então, primeiro você tem que saber que existe uma figura de pausa correspondente a cada outra figura de nota, né? Então, eu tenho a semibreve, vou ter uma pausa de semibreve, assim também com a mínima, com a semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, quartifusa, enfim. Para todas as figuras que você tem para escrever a nota, você tem também a figura correspondente para escrever a pausa. Então, lembrando que aqui essas figuras, a partir da colcheia, a gente pode escrever elas dessa forma, somente uma, né, separada, que fica mais fácil para esse assunto aqui, principalmente, a gente entender que uma colcheia, a gente vai ter uma pausa de uma colcheia também correspondente e assim por diante. Bom, então vamos lá. A figura que representa a pausa de semibreve é essa aqui, que é um retângulo colocado ali na quarta linha da partitura, de cabeça para baixo, vamos dizer assim, tá? E a pausa de mínima, ela vai ser o mesmo retângulo colocado na segunda linha e agora não está de cabeça para baixo. Acho que nesse desenho aqui ficou faltando uma linha onde aparece a pausa de mínima. Mas dá para entender que é de baixo para cima na segunda linha. Bom, então vamos começar com essas duas aqui que já são uma encrenca para a gente entender porque elas são muito parecidas, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês que quando eu estudei teoria na faculdade a professora contou e eu nunca mais esqueci. E então é o seguinte, vamos pensar que chegou na cidade um equilibrista e esse equilibrista vinha e se equilibrava por cima da corda e todo mundo achou legal, bateu palma para ele, pagou pelo show e tal. Mas eis que surgiu na mesma cidade um outro equilibrista que conseguia se equilibrar por baixo da corda, ele se equilibrava de ponta cabeça. Agora eu te pergunto, qual desses shows você acha que vale mais? Bom, eu não sei de você, mas eu pagaria mais para ver o show de alguém se equilibrando por baixo da corda. Eu nunca vi, deve ser bem interessante. Então, para que essa historinha? Só para você lembrar que a pausa que está de ponta cabeça vale mais do que a pausa que está em cima. Digamos, pensando ali no equilibrista, ela vai estar por cima da corda, tá? Então ela vai valer mais, ou seja, o equilíbrio, aliás, ao contrário, né? A pausa que está de ponta cabeça vale mais do que a que está na posição de pé. Então a gente vai pensar o seguinte, que a pausa de ponta cabeça vale 4 tempos e a outra pausa vale 2, tá? É uma metade da outra. Só corrigindo uma coisa que eu falei antes, não é na segunda linha, tá? A linha que está faltando é uma linha de baixo, então seria na terceira linha que vai aparecer essa pausa de mínima, tá? Então, essa historinha do equilibrista é só para memorizar, tá? Para mim funcionou, espero que funcione para você também. Bom, então lembrando, a pausa que está de ponta cabeça vale 4 tempos, a pausa que está em pé vale 2 tempos. Se eu considerar, né, essa proporção aqui. Aí a próxima pausa é a pausa de semínima, então uma pausa de um tempo. Essa figurinha aí que você está vendo, conhecida também como Zé Carioca. Aqui eu não tenho um quadro como para te ensinar a desenhar ela, mas a ideia é você pensar que você tem a letra Z em cima e a letra C embaixo, elas estão grudadas, tá? Essa é uma boa forma de você conseguir desenhar essa figurinha aí. A próxima pausa é a pausa de colcheia, que é basicamente ali um chapéuzinho, tá?
E você vai perceber que as próximas pausas, elas vão ser todas parecidas com as de colcheia. O que vai mudar é que ela vai ganhar um chapeuzinho a mais, tá? Então, a partir da colcheia, eu vou ter ali um chapeuzinho, que é o que tem na colcheia, né? Um colchete. Então, a semicolcheia tem 2, vai ter 2 aqui na pausa. A semicolcheia 2, a fusa vai ter 3, a semifusa vai ter 4 e a quartifusa vai ter 5, tá? Então aqui elas são equivalentes, né, ao número de colchetes que tem na figura. Agora vamos falar sério, é muito difícil aparecer uma pausa de uma figura tão rápida assim como é difícil aparecer uma figura tão rápida. O que vai aparecer principalmente? Pausa de semicolcheia, né, o máximo que vai acontecer, né? Pausa de semicolcheia, pausa de colcheia e essas outras que são mais longas, porque geralmente vai aparecer para preencher uma parte grande ali do compasso, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a característica de você executar uma pausa no teu instrumento, tá? Por quê? Porque vai ter diferença dependendo da natureza do instrumento que você toca. Vamos pensar que você toca, como eu, um instrumento de corda. Qual que é a diferença entre eu tocar uma nota de um tempo, parou, 2 tempos, 1, 2. Agora eu vou tocar uma nota de um tempo e depois vou fazer uma pausa, ó. Pausa. O que eu tive que fazer? Eu tive que abafar a corda que eu toquei para que eu fizesse esse silêncio, tá? Agora, vamos pensar num instrumento de sopro, que não é o meu caso, eu não toco um instrumento de sopro. Se o cara vai tocar uma flauta, ele precisa ter uma nota que vai durar 2 tempos. Nesse tempo que eu estou só segurando o meu dedo aqui, ele vai ter que continuar soprando. Então, quanto mais longa for a nota, mais ar ele vai precisar no pulmão para sustentar aquela nota. E se for uma nota longa, uma nota seguida de uma pausa, ele vai ter tempo de respirar. Então, existem situações em que a gente tem pausas que, vamos dizer assim, são estratégicas para que o músico possa respirar. Quando essa pausa não existe, existe a própria respiração na música, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, é uma coisa mais que tem mais a ver com interpretação. Mas o termo respiração vem justamente daí, para o instrumento de sopro, ou, por exemplo, o cantor, que também depende do ar no pulmão para cantar. Eu falei por exemplo, né? Por exemplo, né? Por favor. O cantor vai precisar de mais ar para fazer uma nota longa, então é importante para ele que ele tenha ali algumas pausas. Bom, mas a ideia é essa, tá? O que eu queria que você entendesse nessa aula, que para cada nota musical a gente vai ter uma figura de pausa que é correspondente, tá? E ela vai servir para representar um silêncio, um momento em que você não vai tocar nenhuma nota no seu instrumento, ou que você vai ter que abafar, de alguma forma vai ter que parar o som para que você faça aquele silêncio ali. Então, é isso, a aula de hoje, como eu falei, era uma aula mais curta, é mais para complementar essa ideia das figuras, mas eu achei que era importante fazer uma aula só falando sobre as pausas para não misturar muitos assuntos. Então, é isso aí, nos vemos na próxima aula, aquele abraço.